Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu tenho um enorme prazer de ter ao meu lado duas figuras importantes para a minha vida pessoal e consultiva também. Antônio Carlos de Oliveira, presidente do conselho do Grupo Exalta. O Antônio Carlos de Oliveira trabalhou durante 44 anos na Dupont. Ele empreendeu uma carreira brilhante. Ele começou como técnico em laboratório e acabou a sua carreira, ou concluiu a sua carreira como presidente do conselho deste grupo, hoje conhecido como Exalta, a antiga Polidura. O Antônio Carlos é uma pessoa excepcional. Eu o conheço há mais de 30 anos. Eu trabalho para a sua empresa também há muitos anos. Foi o meu primeiro cliente em 1986 na área de coaching. Fiz coaching para vários de seus executivos. Antônio Carlos foi um presidente diferenciado, um dos melhores que eu já conheci. Ele conhece todas as pessoas de sua organização, do porteiro até o mais distinto diretor. Ele conversa com todos e ele era de uma humildade exemplar como um executivo de ponta. Bem-vindo, Antônio Carlos, ao clipe do Gutenberg. Muito obrigado, Gutenberg. O prazer é todo meu recebê-lo aqui, eu me sinto extremamente grato. Tenho ao meu lado a jovem executiva Selma Mendonça. Selma também é uma química e também tem um MBA em administração de empresa. Ela é uma mulher extremamente positiva. Ela também desenvolveu a sua carreira na Polidura durante 28 anos. Recentemente, ela é surpreendida com a notícia do seu repentino afastamento da empresa. Mas também ela é uma dessas profissionais valentes, brilhantes e com certeza com um futuro ainda mais brilhante pela frente. Bem-vindo, Selma, ao clipe do Gutenberg. Muito obrigada. E obrigada pelas palavras tão gentis. Muito bem. Inicialmente eu vou começar com uma pergunta que será dirigida à profissional Selma Mendonça. Selma, você foi surpresa com a notícia de sua demissão, de seu afastamento da empresa depois de 28 anos. Qual foi o seu sentimento ao receber a notícia? Então, na realidade, assim, foi uma surpresa, né? Porque apesar de ter passado por inúmeras aquisições, fusões e também por ter, trabalhado em diversas áreas, no final das contas foi na mesma empresa. Então, assim, é muito tempo e foi uma surpresa. Mas também foi uma surpresa a maneira como eu própria reagi. Eu não tive, assim, um sentimento mal, nem esses altos e baixos que se fala que tem. E eu acho, assim, que isso tem muito a ver com o acolhimento e o apoio, o feedback que eu tive de inúmeras pessoas. Primeiro porque os próprios clientes, os próprios colegas de trabalho da própria Exalta, inclusive colegas da Europa, deram um feedback extremamente positivo. O que realmente a conclusão foi um problema de mercado, um problema de reestruturação, e acho que a gente não tem que ficar pensando, eu fiz isso de errado, e ficar remoendo aquilo, deixa a gente muito melhor. Então, tanto o acolhimento da família, como dos amigos, pessoas que eu fiz faculdade junto me ligavam, e os próprios clientes me ligavam. Então, tudo isso faz com que a gente fique bem, né? E apesar de ser uma surpresa realmente, porque a gente não espera, né, que tendo resultados positivos e estando no auge da carreira e estando com energia e animado, não espera esse tipo de acontecimento. Mas foi um resultado do mercado realmente. Então, assim, eu não passei por altos e baixos, eu tive o tempo todo bastante animada e assim, não tive nenhum problema. E também acho que uma coisa que faz muita diferença foi o acolhimento da consultoria. Porque essa consultoria que foi patrocinada pela empresa a qual eu deixei, né, que foi fornecida por essa empresa, ela tem uma abordagem diferente. Ela não tem só aquele ponto de vista técnico de ajudar a fazer um currículo, de ajudar a colocar esse currículo nos sites de headhunter. Tem um acolhimento e, assim, quando você vem na consultoria, você sente uma energia, um clima muito positivo, que não te deixa cair. Então, assim, pra mim foi muito tranquilo.
surpreendentemente muito tranquilo esse período, que não é um período bom, mas foi muito tranquilo. Agora, para você que nos assiste, é importante enfatizar a importância do apoio familiar, dos amigos, dos colegas de trabalho, entre outras pessoas, porque, como diz a sabedoria popular, quem tem um padrinho nunca vai morrer pagão. Eu gostaria agora de dirigir uma pergunta ao Antônio Carlos, o executivo brilhante, como eu já disse, uma carreira extremamente bem-sucedida e um executivo diferenciado sobre qualquer ponto de vista. Não porque ele seja o meu cliente, não porque ele seja um amigo de longa data, porque ele é assim e eu respeito muito. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você, o Antônio, em relação a esse mercado. Estamos vivendo dias difíceis no Brasil, uma carga tributária exorbitante, as empresas brasileiras indo para o beleléu, uma descrença gigantesca lá fora do país e, sobretudo, a descrença de um presidente que não pensa com seriedade, que não tem uma posição firme e que até o momento não disse a que veio. Até mesmo eu estava lendo um artigo de um jornalista que dizia que, escrevendo na a revista Época, de que ela talvez não voltasse dela mesma para presidente. Qual é a sua visão do mundo atual? Bom, desde a época, né, que o mundo começou a rodar, parece que mais rapidamente com a globalização, as práticas de mercado, a forma de enxergar o capitalismo, a participação das pessoas mudou significativamente. O que o partido desta presidente fez foi um projeto de poder e não um projeto de nação. E durante os últimos anos há uma dilapidação, não só moral, mas principalmente do ponto de vista financeiro, do país. Esgotaram-se, ou estão se esgotando as reservas, há um afrontamento ao capitalismo, aquilo que fornece emprego, principalmente ao emprego de qualidade, aquilo que nós trabalhamos sempre com a indústria automobilística, onde traz tecnologia, onde qualquer país luta incessantemente para captar não só os recursos, mas também a tecnologia que vem junto com isso. Isso fez com que o nosso país se tornasse o quinto maior produtor de automóveis no mundo, que tivesse as melhores marcas e as maiores marcas de automóveis aqui produzindo, gerando riqueza e transformando o país, porque através disso é que nós conseguimos realmente o desenvolvimento de uma nação. Entretanto, esse projeto de poder, ele colocou de lado todo e qualquer sistema produtivo ou com produtividade. Ele achou que distribuindo benesses, roubando aquilo que havia sido construído ao longo dos últimos, digamos, 40, 50 anos, fosse algo de seu partido. A Petrobras é o grande exemplo. A Petrobras é dos brasileiros? Não, para eles a Petrobras pertence ao partido. E nós vimos como foi dilapidada. E para isso serve o campo moral. Como é que o Brasil consegue encaixar-se dentro das normas de compliance, que hoje se fala tanto, para o investimento de uma empresa ou de alguém que tem um private equity? É muito difícil. E para superar este momento vai ter que ter um projeto de país, um projeto de nação e não mais um projeto de partido. Isso a gente vê com muito cuidado. Nós estamos vendo uma diminuição de investimentos no Brasil. Eu estou recém-chegado da Argentina. A Argentina foi também dilapidada por projetos populistas. Entretanto, hoje a Argentina está, apesar dos pesares, atraindo muito mais capital do que o Brasil, percentualmente, evidentemente. Então, o que nós estamos vendo é que ainda vamos sofrer por pelo menos mais 1 ou 2 anos até que se encontre um caminho para a reconstrução desse país, porque o que se perdeu até agora, Gutenberg, foi muito. E quando você perde a atratividade dos mercados, não adianta o projeto de partido. O projeto de partido só beneficia os seus amigos, aqueles que são próximos. O restante, o emprego, a preservação do emprego, eles estão pouco preocupados com isso. Eles estão preocupados em dilapidar, em se tornar poderosos, em conseguir mais para eles. E isso foi assim o referencial deles, Gutenberg,
é uma União Soviética, eu estive na União Soviética, que já não existe mais. O projeto deles é Cuba, e nós estamos vendo o que se faz com Cuba hoje. O projeto deles não tem referencial em nenhuma parte do mundo como projeto realmente de desenvolvimento da nação. Então, grande preocupação com os próximos 2 anos. Entretanto, o Brasil é maior do que todos eles, né? O Brasil é o Brasil, tem todas as suas riquezas naturais, tem um povo fantástico, tem um clima adorável e tem as condições necessárias para que um projeto decente, um projeto que tenha na sua frente um desenvolvimentismo sustentado, é isso que o Brasil precisa. E eu acho que nós vamos chegar lá, a despeito de todos esses últimos anos aí de desespero e de falta até de uma esperança, né, para aquele que quer investir. E vamos torcer todos nós para que essa onda de pessimismo ela passe rapidamente. Porque uma nação se constrói olhando-se para o futuro e não para o seu passado. É bem verdade que temos de trabalhar duramente no presente. Muito obrigado pela sua resposta, o Antônio. E agora eu volto a interrogar a nossa amiga e cliente, Selma Mendonça. Selma, que comportamento você adotou neste seu período de transição de carreira, que, diga-se de passagem, foi muito curto, foi muito breve. Eu gostaria que você tivesse permanecido mais tempo na Gutenberg Consultores, mas você ficou aqui, eu acho que você não ficou aqui conosco nem 2 meses. Acho que 3. 3 meses. 3 meses, isso é um tempo muito curto diante desta realidade em que o país vive. Qual foi a estratégia que você adotou para se recolocar tão rápido, tão facilmente? Na realidade, assim, eu acho que tem aí algumas coisas que fazem a diferença, né? Primeiro que, apesar do momento do mercado, existia uma vaga que precisava de uma pessoa exatamente com o meu perfil. Então aí tem um pouco de sorte. Mas também tem o lado de você estar no lugar certo, na hora certa. Uma coisa assim que eu acho que é uma lição aprendida durante esse período é que toda vez o respeito que a gente tem pelas pessoas e ser honesto e respeitoso com todo mundo é muito importante. Então, na realidade, esse processo ele começou no final do ano passado com uma headhunter que eu fui por um outro motivo lá, ela me chamou e eu nunca digo não sem ser pessoalmente. Eu fui para dizer não e foi o que aconteceu, porque eu tinha muito tempo de empresa, sempre estive em momentos muito bons nessa empresa que eu trabalhei, que é a Exalta, que por falar nisso eu não posso dizer um A contra ela, nem contra o meu ex-chefe, que aqui está do lado, sempre me ajudaram. Mas eu sempre tive essa política de, se você tem que falar, vai lá e seja educado e tal. E aí nós acabamos fazendo até uma certa amizade, ela gostou muito do meu currículo, e quando eu saí, eu liguei para ela. E falei, olha, estou disponível, ela não acreditou. Ela foi sendo inacreditável, você me deu um presente de ano novo, né? E ela me ajudou mesmo, se esforçou e ajudou muito nessa recolocação. Então, assim, o tratar bem a todos, né, o ser educado, lógico, dentro do trabalho, às vezes a gente tem, às vezes não, muitas vezes a gente tem divergência de opiniões com os colegas, e isso é bom, né, porque profissionalmente, se a gente não tiver divergência de opinião, a gente não cresce. Mas, assim, o ser correto, ser educado e honesto, na maior parte do tempo, traz frutos muito positivos, né? Então, foi isso que eu percebi, que eu fazia sem ser intencional, mas eu percebi que é uma coisa, que foi o que me ajudou a me recolocar, né? Então, eu acho, assim, esse tipo de comportamento, e o ser autêntico. Nas entrevistas, porque apesar de ter essa ajuda, eu perdi a conta de quantas entrevistas eu fiz. E assim, não fiquei nervosa em nenhuma, né? Então eu acho que aí vem uma coisa muito importante que o Gutenberg sempre fala pra gente. A gente tem que ter tranquilidade econômica para poder. Então assim, não desista nunca daquilo que te dá prazer. Se te dá prazer jogar golfe, corte outras coisas, mas continue com o golfe. É isso mesmo. Se te dá prazer jogar tênis, continue. Se te dá prazer tomar vinho, que é um dos meus casos, que eu gosto muito, não deixe de fazer isso. Continua indo numa ginástica, porque aquilo que te dá prazer, ele te dá sustentabilidade para a hora de você chegar numa entrevista, você tá tranquilo.
corte em outras coisas. E é impressionante o quanto a gente consegue economizar, porque a gente gasta muito com supérfluo, né? Mas não economize naquilo que te mantém bem, naquilo que te mantém feliz, saudável e feliz. Economize em outras coisas. Isso é uma recomendação que eu faço, porque se você está num momento ruim, você chega na entrevista mal e não mostra aquilo que você é e não demonstra a tranquilidade necessária que, nesse momento de crise, quem está precisando de você está precisando de ter confiança, de que realmente você vá contribuir com alguma coisa, porque é um momento de crise. Então eu fiz inúmeras entrevistas por telefone, pessoalmente, com o presidente da empresa, com diretores, porque eles queriam ter certeza. Um investimento num momento desses é uma coisa complicada. E você foi até convidada a ir trabalhar na China. Ou pelo menos pela mesma empresa pela onde eu mesma trabalhava, empresa. é verdade. É verdade, é verdade. Que foi uma coisa boa, porque na hora que esse convite veio, independente do resultado, demonstra que a empresa onde eu trabalhei ainda me tinha em consideração. Isso mesmo. E me levanta o astral, me deixa a autoestima boa, para eu ir para uma entrevista com a autoestima lá em cima. E a maior prova, vamos dizer, do valor da contribuição que a Selma deu à empresa dela, é que o presidente dela, durante anos, está aqui presente para comemorar a recolocação da Selma. A Selma é uma pessoa extremamente preparada. Durante esse período em que ela esteve nos escritórios da Gutenberg semanalmente, eu nunca vi a Selma reclamar de qualquer coisa. Sempre muito feliz, sempre muito alegre, sempre muito sorridente e sempre muito confiante do seu destino. Isso é muito importante para você que está no mercado, principalmente nos dias atuais. Eu quero dizer para você que não é a idade, não é a cor, não é a raça que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença na sua recolocação é a sua atitude, é o seu espírito combativo, é o seu nível de preparo. E ela falou sobre a sorte. Mas a sorte geralmente só vem para aquelas pessoas que estão preparadas e aptas para montar no cavalo quando ele passa. Eu agora gostaria de fazer mais uma pergunta para o Antônio. Antônio, você deve ter demitido algumas pessoas ao longo de sua carreira como executivo. Na sua visão, quais foram os motivos determinantes para você dizer, esse vai, esse fica, essa vai, esse fica? Gutenberg, o fator determinante está muito voltado para a atitude. Nessas dezenas, eu poderia dizer, ao longo de mais de 40 anos como executivo de multinacional, fui obrigado ou fui levado a demitir pessoas, não porque houvesse uma questão de ética, não porque houvesse uma questão de mau desempenho das qualificações do profissional, mas sim a sua atitude para com aquele momento. Nós passamos por diversas vezes, por diversas culturas, a própria Selma mencionou anteriormente. E lá em 1986, ainda quando se tinha a visão de que tinha-se um emprego para o resto da vida, e nós iniciamos os trabalhos, era justamente para entender e compreender o que seria a adaptação a uma nova cultura. E a atitude nesse momento é mais importante do que o saber, porque o saber com o tempo você aprende, alguns mais rápido, outros menos rápido. Entretanto, a atitude para com o futuro, a atitude de ser apoiativo, de entender o que a nova cultura determina, foi fator mandatório a todas essas mudanças e que levaram a ter a empresa que demitir ou reestruturar, ou muitas vezes durante os altos e baixos da economia, quando você é necessário, você é obrigado a fazer reduções de custo. Aí então o custo você tem que ficar com um grupo menor, se adaptar novamente à nova situação do mercado, do tamanho do mercado. Mas na grande maioria das vezes a atitude foi fundamental para esse profissional continuar ou não com o nosso emprego, ou com a nossa empresa, ou com a nossa entidade. É isso mesmo. E é bom frisar também que muitas vezes um presidente de empresa necessita demitir um profissional, como ele já falou, não pelo desempenho, não pelo seu caráter,
Não pela sua conduta, mas porque o mercado exige, quando você tem que reduzir custos. E essa é uma questão pontual. Uma questão pontual. Você agora é uma mulher mais feliz ainda. Você foi contemplada com outplacement, foi muito curto a sua passagem por aqui. E eu gostaria de saber de você, que mensagem você passaria ou daria para um profissional que está nos vendo e que não recebeu um outplacement, que não recebeu ajuda de uma consultoria. Que conselho você daria a esta pessoa? Como ela deveria se conduzir? Alguma coisa eu já falei, né? Não se prive daquilo que te dá prazer ou que te deixa com a moral elevada, porque manter a moral é fundamental, né? Os erros, todo mundo, ninguém é perfeito, então cometemos erros, mas eu acho que é o momento para pensar que teremos uma nova oportunidade para não cometer os mesmos erros do passado, né? Então, ninguém é perfeito, todo mundo erra, o importante é não repetir o erro, né? E assim, preservar, como a gente sempre fala, a tranquilidade econômica, corte no que tem que cortar, não naquilo que te dá prazer. Pode demorar, eu tenho colegas que saíram antes de mim, que demoraram por outros problemas, como o próprio Antônio Carlos comentou, até por causa dessas fusões e aquisições, às vezes o cargo da pessoa já não existe mais, porque a empresa mudou e ela tem outro perfil, e que demoraram 1 ano e meio, demoraram 2 anos e hoje estão melhores do que estavam antes. Ou porque a qualidade de vida, optaram por qualidade de vida, ou porque conseguiram um emprego mais próximo da sua casa, mas a grande maioria, eu não conheço ninguém que se recolocou e que está pior. Pode demorar, uns demoram 6 meses, outros, no meu caso, né, foi um pouco antes, né, mas assim, alguns demoram 1 ano, 1 ano e meio, eu conheço pessoas, colegas que demoraram até 2 anos para se recolocar e estão bem. Né? Agora, é importante manter a moral, né? Vai acontecer? Vai. Eu acho que isso é igual ao casamento. Você tem o seu par ideal, vai aparecer, só que às vezes demora mais, às vezes demora menos, mas vai aparecer, né? Tem que manter a moral e o otimismo, né? Vai ter altos e baixos? Vai. Aí é importante a família, os amigos, os colegas de trabalho, né? Que nem eu tive muito apoio do meu ex-chefe, né, porque o Antônio Carlos foi meu chefe durante bastante tempo, e de toda a empresa mesmo, os meus colegas de empresa, família, meu marido. Então, isso é muito importante, né? Para manter a moral alta. Né? Eu sou testemunha, inclusive, vamos dizer, da responsabilidade do Antônio Carlos por ocasião da demissão. Ele, pessoalmente, fazia questão de me ligar e dizer: Gutenberg, eu preciso de você amanhã às 9 horas no meu escritório. Eu conversava com ele sobre o processo, ele então chamava o seu executivo ou executiva, comunicava a sua demissão e aí ele dizia: eu vou querer que você conheça o nosso consultor, Gutenberg Macedo. Ele me apresentava, me deixava sozinho com os seus executivos ou executivas, eu conversava com eles por um período e aí começávamos o trabalho. Então, o apoio do seu executivo é extremamente importante, mas também é importante a sua atitude, uma atitude positiva, construtiva. É importante também que você reduza os seus custos em pelo menos 30%. Há uma frase que eu repito milhões de vezes: cuide de seus centavos e os milhões cuidarão deles próprios. O homem honesto é aquele que sabe que não pode consumir mais do que produziu. Mantenha as suas emoções em ordem, ou gerencie as suas emoções. Entre tantas e tantas outras dicas para que você se beneficie. E acima de tudo, eu sempre digo, e choco as pessoas, muitas pessoas, quando eu digo que a demissão é uma bênção de Deus para a vida do demitido. Desde que ele tire proveito desse momento, dessa fase, para enriquecer a sua mente, para desenvolver novas habilidades, para fazer a leitura de novos livros, para viajar a outros lugares, para abrir conversações com outras pessoas que não são, inclusive, de seu relacionamento, de tal forma que ele possa avançar.
Portanto, eu quero agradecer a Selma pela oportunidade de entrevistá-la. Eu fico muito feliz de ter sido seu consultor e eu espero que nós mantenhamos essa nossa amizade por muitos e muitos anos. E também ao meu grande amigo Antônio Carlos, uma amizade que já dura, creio que mais de 30 anos. E sempre tive grande admiração pelo Antônio Carlos, pelo tipo de presidente de empresa que ele foi ao longo de sua vida. Eu agora quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br, ou então me manda um e-mail, macedo@gutenberg.com.br. Ao visitar o site da Gutenberg, você vai ler os meus artigos, você vai ler todos os nossos vídeos, você vai ler as notícias mais importantes do país, porque o nosso foco é você. O nosso desejo é que você brilhe, ou como diz o americano, stand out. Em outras palavras, mantenha-se sempre no radar do mercado. Eu quero agradecer a você pelo seu tempo e eu espero encontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!